campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos! Sejam bem-vindos a mais um trabalho do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Que a luz de Jesus nos ilumine nesse trabalho, nos dê a serenidade, o equilíbrio para bem aproveitarmos esses momentos juntos. Como sempre fazemos nas nossas palestras, nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, ler um trechinho e depois reflexionar sobre ele, ver o que a espiritualidade nos inspira para esse momento. Abrindo o Evangelho, nos caiu o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nas instruções dos Espíritos, nos caiu o item 11, emprego da riqueza. É uma comunicação feita em Bordeaux em 1861. Ela nos diz assim: não se pode servir a Deus e a Mamon. Guardem bem isso, vocês que são dominados pelo amor ao ouro e que venderiam suas almas para possuir tesouros, pois eles os colocariam acima dos outros homens e dariam os prazeres das paixões. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Se a alma de vocês está dominada pela ambição da carne, procurem se apressar para se libertarem desse domínio que os oprime, porque Deus, justo e severo, lhes dirá: o que fizeram administradores infiéis com os bens que eu confiei a vocês? Empregaram esse poderoso instrumento de boas obras apenas para suas satisfações pessoais? Qual é, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurem neste ensinamento. Amem-se uns aos outros, pois aí está o segredo para o bom emprego das riquezas. Aqueles que amam o próximo já têm sua linha de conduta traçada. Empregar a riqueza para fazer a caridade é o que mais agrada a Deus. Olha só, empregar a riqueza para fazer a caridade é o que mais agrada a Deus. Não a caridade fria e egoísta, que consiste em espalhar ao seu redor apenas o que lhe sobra, mas sim a caridade cheia de amor, que procura o infortunado e o socorre sem humilhá-lo. Ricos, deem aquilo que lhes sobra. Façam o melhor, deem um pouco do seu necessário, pois ele ainda é excessivo, mas deem com sabedoria. Não rejeitem aquele que se queixa com medo de serem enganados por ele, mas procurem a origem do mal. Ajudem primeiro e só depois se informem e verifiquem se os seus esforços, os seus conselhos e até mesmo suas afeições não serão mais eficazes do que simplesmente dar uma esmola. Espalhem em sua volta o amor a Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloquem suas riquezas sobre uma base segura, ou seja, a das boas obras, e elas lhe garantirão grandes lucros. A riqueza da inteligência deve servi-los como a riqueza material. Transfiram seus conhecimentos instruindo aqueles que puderem. Amem seus irmãos e verão os benefícios frutificarem. Quanto desafio quando se fala de riqueza. A nossa natureza humana, vivendo em um mundo material, com necessidades materiais a serem atendidas, tá? Nós precisamos ter um lugar para morar, precisamos de alimento, de roupa, precisamos de material de higiene, precisamos de nos locomover, nós precisamos, às vezes, de coisas que não são tão básicas, mas que são essenciais também, como o lazer, a distração.
pequenas alegrias que a moeda material nos oferece. Claro que sim. Mas nós temos que ter tanto cuidado em como lidamos com isso, qual é o valor real que colocamos na nossa vida. Nós vemos o mundo se perder por essa necessidade que o ser humano cria da conquista da riqueza, do acúmulo dos bens materiais. E o acúmulo dos bens materiais, talvez para saber que tem, para ter a garantia que nada lhes vai faltar, e ignorando que para Deus tudo é possível, e aquilo que nós pensamos que seja uma garantia pode até nem ser, porque os reveses da vida estão aí para nos mostrar isso, né? Então, os espíritos aqui vêm nos acordar, nos despertar para a necessidade de, quando nós tivermos riqueza, nós sabermos distribuí-la, fazendo caridade, e mais uma vez nos alertam para que a gente não dê só o que sobra, mas a gente dê também aquilo que nos é necessário. Que quando nós possuímos a riqueza, não é só para o nosso proveito ou para o nosso proveito dos mais próximos a nós, porque é da nossa natureza humana pensar assim, né? Se a gente fosse pensar, se eu ganhasse na loteria, a primeira coisa que a gente pensa é atender às nossas necessidades, as necessidades dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos próximos a nós, depois aquelas alegrias que a gente nem pensava, né? Já o supérfluo, depois, quem sabe, a gente pensa em fazer alguma coisa que reverta em bem para o nosso próximo. É natural isso, irmãos, muito natural. Nós somos espíritos que nos equivocamos no passado, que nos perdemos mesmo por conta de situações como essas, e estamos aqui reencarnados nesse planeta de provas e expiações como uma nova oportunidade de fazer diferente. Mas a nossa bagagem do passado ainda nos sugere algumas condutas, alguns comportamentos, ainda influencia muito os nossos pensamentos e nem percebemos isso. Por isso é que é importante que a gente se dedique à nossa espiritualidade. No nosso caso, que a gente se ocupe de ler o Evangelho, de fazer o Evangelho no lar, de ouvir palestras, de ler bons livros, de acompanhar a leitura dos livros no nosso canal, porque tudo isso nos traz de volta para a nossa essência, que é a espiritualidade, porque o mundo nos chama para o material, para o que nos cerca, para uma vida material que precisa ser atendida, que precisa ser organizada, que ocupa muito do nosso tempo, e como isso é muito forte em nós nem nos damos conta, ficamos envolvidos só por isso. Aí quando a gente para, lê o Evangelho, ouve uma palestra, a gente respira de novo esse ar da espiritualidade, né? E aqui o convite é de novo assim: amem-se uns aos outros, porque se nós nos amarmos, nós enxergaremos a necessidade do outro, e a necessidade do outro atendida será tanto ou mais importante para nós do que a nossa própria necessidade atendida. Nós vamos nos ocupar de usar a riqueza que temos para oferecer boa qualidade de vida para todos quantos possamos estender isso. Às vezes nós, como diz aqui no texto, veja, o texto é tão antigo, mas tão atual, como a gente sempre diz, o Evangelho serve para os nossos dias atuais sempre, porque nós evoluímos moralmente muito devagar.
Por isso que o texto é sempre tão atual. Então, nós nos perguntamos às vezes, mas essa pessoa está pedindo, mas será mesmo que ela precisa? Bom, para alguns de nós isso de fato é uma angústia. A gente fica em dúvida que uso a pessoa vai fazer daquilo que a gente vai oferecer para ela. Bom, nós temos alternativas, nós temos muitas instituições organizadas. Nós temos ONGs, nós temos várias instituições que nós podemos doar a essas instituições com segurança de que elas distribuirão a todos aqueles que de fato são necessitados, que aquilo que nós estamos, doando, assim como tudo que colocamos junto com a nossa doação, porque isso é importante, quando a gente faz a doação, a gente doar vibrações de luz, de paz, de amor, que o amor que eu tenho pelo meu irmão chegue até ele junto com aquela doação material. Isso é muito importante que nós nos lembremos de fazer. Então, essas instituições, essas ONGs, enfim, óbvio que a gente vai ver aquelas que são sérias, que a gente já tem alguém que conheça, que faça, ou alguém que indicou, que a gente sabe que é séria, e a gente pode então ficar tranquilo que aquilo que a gente está doando vai chegar ao seu destino. Mas aqui também nos lembra não só dessa riqueza que nós estamos falando até agora, mas a riqueza dos nossos talentos. Os talentos que nós recebemos de Deus para nos facilitar a nossa caminhada sobre a terra, mas também para usarmos esses talentos junto com os nossos irmãos, para facilitar a caminhada da vida dos nossos irmãos também. Então aqui o texto nos diz, a riqueza da inteligência deve servi-los como a riqueza material. Transfiram seus conhecimentos instruindo aqueles que puderem. Amem seus irmãos e verão os benefícios frutificarem. Aqueles de nós que temos um pouquinho mais de facilidade do ponto de vista intelectual, que temos acesso à instrução, à cultura, aproveitemos isso, claro, em nosso benefício, mas também em benefício do próximo. Que nós possamos lidar com aqueles que nos cercam, todos, porque nós temos infinitas oportunidades, é só nós prestarmos atenção. Em todas as circunstâncias, em qualquer situação que a gente esteja, que a gente perceba alguém que tem uma dificuldade, alguém que tem dificuldade no sentido de entender alguma coisa, de realizar uma tarefa, uma pessoa que nos pede um favor, que nos pede uma orientação, que nós possamos ter essa paciência, essa tolerância. E se nós pudéssemos avaliar a situação, nós veríamos que não estamos fazendo benesse nenhum. Aquele irmão que nos pede um auxílio é que nos oferece a oportunidade de crescer, de evoluir, de nos melhorarmos moralmente, de despertarmos o interesse pelo outro. Mas então que a gente possa oferecer a nossa inteligência sim para o outro. Tornar a caminhada dele mais fácil, explicar às vezes uma maneira mais fácil de fazer uma tarefa, uma maneira de entender alguma coisa. Agora mesmo que estamos nessa era da tecnologia que é tão desafiador, para a gurizada não, porque eles já são espíritos que vêm um pouco mais preparados para isso, mas nós, os que já estamos na Terra há mais tempo, que temos um pouco de dificuldade com tantas inovações, que aqueles que já aprendemos algumas coisas possamos explicar, porque o caminho é esse, a tecnologia está aí, veio para ficar, para facilitar a nossa caminhada, mas não para anular aquele nosso convívio pessoal, a nossa troca de afeto, que se estabelece também dentro disso, da gente poder distribuir isso. E vejam, a gente vai ver frutificar
É muito bom para a nossa alma quando nós vemos alguma coisa que nós fazemos frutificar. Então que a gente possa também ter esse cuidado de prestar atenção se aquilo, quando vem o retorno do que nós semeamos. Porque nós precisamos semear o tempo inteiro, sem nos ocuparmos se a semeadura vai trazer aquela colheita que nós gostaríamos. Porque nós nem sabemos exatamente o que é possível advir da nossa semeadura, mas que nós possamos perceber quando essa colheita vem e agradecer a Deus essa oportunidade de observarmos a nossa colheita, né? De sabermos que Deus nos mostra todos os caminhos que nós precisamos trilhar para trabalhar com alegria, para entregar ao outro o melhor de nós, mas Ele também nos mostra a maravilha que é a gente perceber, a gente perceber que aquilo que fizemos reverteu de fato num benefício, porque isso será o nosso combustível para que nós tenhamos ânimo, energia e motivação para continuarmos semeando, para continuarmos dividindo com todos que nos cercam aquilo que nós temos, quer seja material, quer seja intelectual, quer seja moral. A vida precisa ser apreciada, usufruída, valorizada, vivida na sua plenitude, com equilíbrio, com serenidade, com entrega e com gratidão. Gratidão a Deus pela vida, pela oportunidade da reencarnação, pelo amor infinito e incondicional que Ele nos dedica, pelas oportunidades que nos oferece diariamente, a todo momento, de sermos fraternos, de sermos caridosos, de desenvolvermos o nosso amor pelo próximo. Então, irmãos, que possamos sempre nos lembrar das lições do Evangelho que Jesus tão bem exemplificou para nos servir de modelo, para sabermos por onde nos guiar. E é essa luz de Jesus que nos guia sempre, que ela esteja com cada um de nós sempre. Nós passaremos agora as nossas preces e irradiações. Vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai,
lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site